Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui nossos conteúdos de biologia. Hoje vamos falar sobre reprodução. O processo de reprodução vai ser aquele processo que permite a perpetuação das espécies. E na natureza, nós vamos ter dois tipos principais de reprodução, que é a reprodução assexuada e nós vamos ter a reprodução sexuada. A gente vai ver algumas características de cada um. Bom, a reprodução assexuada, como já está escrito aqui, ela produz cópias, O organismo que se reproduz de forma assexuada, ele sempre vai produzir cópias, organismos que têm DNA idêntico. Outra característica da reprodução assexuada é que um organismo sozinho, ele consegue se reproduzir, geralmente através de mitoses. Nós vamos falar hoje aqui, de três tipos principais de reprodução assexuada. O primeiro tipo, que é um tipo de reprodução chamado de bipartição, ou também chamado de divisão binária ou de cisparidade. E ele vai ser muito comum em bactérias. Pode acontecer também em protozoários. O processo é muito simples, Geralmente isso acontece por mitose, não é um processo de mitose mais simples do que aquele das células eucariontes. O que eu tenho aqui? Uma bactéria inicial com um determinado material genético. Essa bactéria ela vai duplicar o seu material genético, ela vai criar uma cópia do seu próprio material genético. Depois ela vai dividir o seu citoplasma em duas partes. E aí, para cada parte, vai uma cópia do DNA. De modo que no final, acontece a separação, a reestruturação da membrana plasmática. E aí eu tenho duas bactérias novas. Essas duas bactérias novas que se formam, elas vão ter DNA idêntico à primeira. De modo que todas as características que essa primeira bactéria tinha, essas duas aqui vão herdar, certo? Então, aqui eu tinha um organismo sozinho que conseguiu dar origem a outros dois. Ele se reproduziu sozinho, mas ele produziu cópias. Outro processo de reprodução assexuada é o processo de laceração, ou também chamado de fragmentação. A laceração ela é comum em vermes, como por exemplo aqui eu tenho um platelminto chamado de planária. Pode ser comum também em algumas espécies de equinodermos, como o caso da estrela do mar. Em que vai consistir a laceração? O animal ele vai sofrer uma fragmentação, uma ruptura em uma parte do seu corpo. E aquela parte que sofreu a ruptura, ele vai conseguir originar a parte que falta. Olha só, eu tenho aqui uma planária inicial, em dado momento ela sofre uma ruptura aqui no final, Essa parte aqui que se solta, ela consegue originar, através de mitose, a parte que estava faltando, que é essa partezinha aqui, como se fosse uma cabeça, uma cefalização. Do mesmo jeito, a planária inicial, que foi a que sofreu a laceração, ela forma a parte dela que foi perdida, certo? Esse processo é comum em animais que são muito simples, como no caso desses vermes e também no caso de equinodermos. O outro processo é o processo de brotamento. O brotamento ele vai ser comum em quinidários, que é o caso aqui do nosso exemplo, que é uma hidra, e também no caso, por exemplo, de poríferos, que é o caso das esponjas marinhas. O brotamento, o animal, em um determinado período da vida, através de sucessivas mitoses, ele cria aqui um broto. Como se fosse se fosse uma árvore, a gente diria que é um galho. Ele cria um broto. Esse broto, depois de um certo tempo, ele pode se soltar, do animal principal e ter vida independente. Ou ele pode permanecer grudado. E aí, dependendo da quantidade de brotos que se formam, pode acontecer a formação de uma colônia. Isso é muito comum nas esponjas. As esponjas, existem esponjas que vivem de forma isolada, mas algumas vivem em colônias. Então, isso vai ser muito comum nesses animais.
Bom, já no caso da reprodução sexuada, aí a gente tem algumas diferenças. A primeira, a reprodução sexuada, ela vai envolver dois indivíduos, né? Macho e fêmea. A não ser em alguns casos especiais, que é o caso dos hermafroditas, mas a gente não vai entrar nesses casos. Vai envolver formação de gametas. E aí, por isso que para a reprodução sexuada, o processo de meiose, que a gente viu nas outras aulas, é extremamente importante, porque é através da divisão celular chamada de meiose que os gametas se formam. E para que vão servir esses gametas? Esses gametas eles vão passar pelo processo de fecundação para que aconteça a formação de um novo indivíduo. Na nossa espécie, os gametas, né, são chamados espermatozoides, né, para os indivíduos do sexo masculino, e óvulos para os indivíduos do sexo feminino. Essas células reprodutoras, elas vão ser produzidas em órgãos chamados de gônadas. Essas gônadas, nos homens ou nos machos, né, ela é chamada de testículo. Nas fêmeas ou nas mulheres, ovários, certo? Então, gônadas quando a gente fala de um termo geral. Quando a gente falar de um sexo em especial, aí a gente tem ovários para o sexo feminino, testículo para o sexo masculino. Então, vai ser nesses dois órgãos aqui que vão ser produzidos espermatozoides e óvulos, respectivamente. Aqui a gente pode observar, ampliando aqui o nosso espermatozoide, a gente vai observar que o espermatozoide ele vai ser composto por 3 partes principais. Vamos começar aqui. Eu tenho aqui esse rabinho, que é chamado flagelo. Eu tenho esse, como se fosse uma espécie de pescoço, que é chamado de peça intermediária. E eu tenho a cabeça. Aqui na cabeça, você vai observar que eu tenho aqui um desenho, um risquinho em vermelho, que é para indicar a presença de uma estrutura chamada de acrossoma. O acrossoma é uma estrutura extremamente importante para o espermatozoide, porque vai ser por conta do acrossoma que o espermatozoide vai conseguir entrar dentro do óvulo e para poder fazer a fecundação. O óvulo, embora ele pareça ser mais simples, né, porque é uma bolinha, mas ele vai ter 3 camadas, por isso que o acrossoma ele vai ser tão importante. Então eu tenho essa parte mais externa, que é chamada de coroa radiada. Eu tenho essa mais interna, ou essa intermediária, né, que é a zona pelúcida. E essa que está em vermelho vai ser a nossa famosa membrana plasmática. Então, o acrossoma, ele vai ser super importante porque ele quem vai digerir essas 3 camadas aqui, certo? Para que o espermatozoide consiga chegar aqui até o núcleo do óvulo, ok? Beijo para vocês, até a próxima aula.